Olá pessoal, tudo bom? Hoje à tarde eu apresentei uma palestra na Feira de Profissões do Colégio da Polícia Militar de Petrolina e surgiram muitas perguntas dos estudantes e eu fiquei de respondê-las. Então vou gravar aqui esse vídeo no YouTube dirigido aos alunos do Colégio da Polícia Militar com respostas às perguntas que eles fizeram, tá? Vou tentar 1 minuto para cada resposta. A primeira pergunta é de que como é ver na prática aquilo que você estudou e por favor faça um experimento para acabar a Covid, pelo amor de Deus. Então, bom, primeiro, nós deveríamos estudar e ter prática associada a tudo que a gente estudou, que é na prática que nós temos o verdadeiro significado daquilo que foi estudado em sala de aula. Então, quanto mais práticas tivermos, mais sentido faz todo o nosso conhecimento adquirido. E a solução para a Covid é se vacinar. Esperamos que essas ondas se tornem cada vez mais esparsas e a gente possa finalmente se ver livre da Covid no mundo. Uma outra pergunta que chegou até aqui, ela colocou: o senhor acredita na teoria do Big Bang? Se não, qual que você acredita? Bom, a teoria do Big Bang é a mais aceita, é o que domina a literatura sobre a origem do universo. Para quem não conhece, ela considera que houve uma grande explosão e daquela explosão houve a expansão de tudo que existe, e eu vou voltar a falar sobre ela. A gente vai falar sobre buracos negros daqui a pouco, mais uma questão, tá? Então, de fato, não é acreditar, é comprovadamente a teoria que domina hoje, aceita, e ninguém conseguiu refutar ainda e colocar outra melhor em seu lugar. Aí ela pergunta na sequência aqui: qual a média salarial do cientista? Depende muito de onde se trabalha. Por exemplo, eu sou professor e eu recebo por ser professor, enquanto que o cientista pode também atuar no centro de pesquisa, e isso varia muito de lugar para lugar, certo? É valorizada a profissão? Infelizmente a docência, o papel do cientista na sociedade, ele não é tão valorizado, mas isso não é motivo para que a gente desanime, porque uma das mais importantes vitórias da ciência recentemente foi o desenvolvimento da vacina contra a Covid. Então significa que, sendo ou não reconhecida, ela é fundamental para que nós continuemos vivendo no planeta Terra. Como construir um nome no ramo da ciência? Trabalhando, fazendo tudo dentro da ética, da coerência, sendo persistente, estudando bastante. Então, basicamente é a regra para todas as profissões. Essa área entra em que ramo? Em todos os âmbitos que você queira trabalhar. Se você, em qualquer profissão que você queira, há sempre conhecimento novo a ser adquirido. Você pode trabalhar como cientista em qualquer que seja a área que você queira escolher para a sua vida profissional. Mais uma opinião, mais uma questão aqui que foi colocada é sobre o que eu acho do multiverso. O multiverso ainda é ficção científica, é uma previsão que pode existir. Como eu falei anteriormente, quando houve o Big Bang, houve uma grande explosão. E o multiverso é basicamente a teoria dos universos paralelos, né? Então você imagina que tudo que foi expandido desde o momento do Big Bang é uma grande bolha, e o que o multiverso considera é que essa bolha em que nós estamos, dentro do cone de luz da expansão do universo, onde a ciência está definida, seja uma bolha, e essa bolha é a nossa existência. Paralelo a essa bolha existiriam outras, em que poderiam existir eus paralelos ou antiparalelos a mim. Mas isso é ficção científica, não há nenhuma comprovação de que universos paralelos existam necessariamente. A teoria da relatividade é um tema que daria uma palestra inteira para a gente aqui, mas basicamente ela rege o comportamento das coisas em altas velocidades. Então aquela teoria de Newton que foi descoberta, foi desenvolvida para a mecânica clássica, ela tem uma limitação para velocidades muito altas. E o que Einstein desenvolveu na teoria da relatividade foi o estudo dos limites para essa mecânica clássica do Newton, promovendo que apenas a luz é absoluta e que espaço e tempo não seriam absolutos, para poder compensar o fato da velocidade da luz ser absoluta e ser única. Isso tem implicações, por exemplo, no que já foi descoberto, isso não é ficção, isso é realidade. O buraco negro, por exemplo, que por definição é um corpo de muita densidade, ou seja, muita massa. Ele tem tanta massa que ele impede até que escape a luz da sua superfície. Então é uma singularidade no espaço que tem uma força gravitacional tão intensa que nada consegue escapar da superfície. Nem mesmo a luz conseguiria escapar, daí a denominação de buraco negro. Então, por ser uma singularidade, ele seria afetado por coisas bastante não convencionais, como por exemplo o tic-tac do relógio.
um segundo de alguém se aproximando de um buraco negro pode corresponder a milhares de anos para alguém distante desse buraco negro. É um tema bem interessante que a gente pode ter uma palestra no futuro aí para vocês. Qual a minha opinião sobre vida inteligente fora da Terra? É muito pouco provável que exista vida como nós conhecemos aqui no planeta Terra. Mas se você considera que uma bactéria, um vírus, tem certa forma de inteligência e de adaptação, pode existir vida fora da Terra, e a inteligência que a gente considera é de outras formas de vida, não necessariamente como o ser humano com 2 pernas e 2 braços. Existem centros de estudo de astronomia na região. Aqui no Vale de São Francisco não. Temos alguns observatórios em Itacuruba e alguns cursos de astronomia pelo Brasil. Tem mais uma pergunta adiante aqui nas questões de vocês. Como cientista atua no mercado de trabalho? Eu já respondi basicamente essa. O cientista ele atua empurrando a fronteira do conhecimento da sua profissão adiante. Então, se eu escolho ser médico, eu vou desenvolver soluções para problemas ainda não tratados, doenças negligenciadas, por exemplo. Então ele atua ousando ir além e tentando desenvolver soluções que as pessoas ainda não conseguiram. Essa pergunta eu respondi lá no momento da aula, foram 2 perguntas iguais aqui, em que diz: seria possível construir a armadura do Homem de Ferro com nanotecnologia? Não. E aí, falando de filme, eu disse a vocês que o mais próximo que a gente poderia chegar era da armadura do Pantera Negra. Então, o Kevlar é um material é um material incorporado em tecidos, que é a prova de impacto. Poderia se pensar na possibilidade do Kevlar também ser associado a materiais triboelétricos que podem tanto amortecer o impacto quanto armazenar energia a partir daquele impacto lá. Novamente a pergunta do Homem de Ferro, de nanotecnologia. É ficção, não tem como a gente fazer nanotecnologia e produzir alguma coisa daquele tipo lá. Qual a média salarial do cientista? Normalmente os cientistas são professores universitários que fazem ciência ou pesquisadores de institutos de pesquisa, e o salário varia de uma para outra instituição. Quanto tempo se leva para terminar um doutorado? Normalmente um doutorado leva 4 anos da formação, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos da formação da gente. E é fundamental para a formação do cientista, porque é nele que se adquire capacidade de escrever projetos, escrever artigos e ser independente cientificamente para poder conduzir a ciência e orientar alunos na sequência dos trabalhos, né? Próxima pergunta é: o Brasil possui estrutura tecnológica atualizada para a área de nanotecnologia? Possui. O Brasil tem uma estrutura muito rica de institutos nacionais de ciência e tecnologia, e eu fiz o convite para que os alunos do Colégio da Polícia Militar visitem o Instituto de Pesquisa em Ciências Materiais da Univasso. Peçam ao seu professor, que a gente tem visitas guiadas muito interessantes à nossa universidade. Estamos de portas abertas para recebê-los. Mas um fez uma pergunta aqui que é a seguinte, foi o Hélio que perguntou: por que é tão difícil de encontrar cientistas? Porque ainda somos poucos e os cientistas eles vivem muito no laboratório, muito atarefados com suas questões, mas já existe uma tendência dos cientistas saírem dos laboratórios e fazerem divulgação científica. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, visitando as escolas, tentando ser youtuber, né? Porque num tempo como esse de fake news é fundamental que a ciência apareça para as pessoas e possa servir como luz em tempos de trevas no conhecimento. Quais as áreas que há disponível para atuação no Vale de São Francisco? Bom, praticamente todas as áreas do conhecimento, exatas, humanas, sociais. Temos boas universidades, a Univasso, a UPE, o IF Sertão, a FACAP, a Uninasal, a UPE. Então tem várias universidades aqui e cursos em diferentes áreas de conhecimento. Com a interiorização, a universidade veio para o Sertão e hoje vocês têm uma gama de possibilidades aí para escolher onde estudar. Os microscópios atuais são capazes de ver os átomos? Então, existe uma diversidade de microscópios que vão desde o primeiro, dos primórdios, que é o óptico, que tem uma resolução pequena, já que a resolução é dada pela luz, mas também por feixe de elétrons, que são os microscópios eletrônicos de varredura, microscópios de transmissão, que vão além dos eletrônicos de varredura, e os microscópios de força atômica. Esses microscópios de força atômica conseguem sim já chegar na resolução atômica. Quanto tempo leva para se formar em astronomia? O curso de astronomia
é um bacharelado normalmente com 4 anos de duração. Precisa de especialização? Sim. Normalmente, em qualquer área que você queira trabalhar e produzir conhecimento, se aprofundar, se especializar naquilo dali, além da graduação, você precisa ir para o mestrado e para o doutorado, certo? Se quiser ser cientista, o caminho é mestrado e doutorado. Não tem muita opção, não. Você precisa se especializar naquilo dali. Outra pergunta aqui do Pedro Lucas é: qual foi sua maior conquista, né? Bom, minha maior conquista pessoal é ter dado uma vida confortável para minha mãe e para os filhos que eu tenho. Profissional é ter ajudado na construção do Instituto de Pesquisa em Ciências dos Materiais, ter sido o primeiro coordenador do mestrado dessa universidade e ter também contribuído com a formação do primeiro doutorado da Univasf. Então é uma conquista pessoal muito forte, que eu me orgulho muito por isso daí. Quais são as suas maiores dificuldades? Minha maior dificuldade é que o dia só tem 24 horas, eu queria que ele tivesse mais, porque a gente tem que dormir, tem que comer, tem que se deslocar. Eu gostaria que o dia tivesse mais tempo, que a vida da gente durasse 300, 400 anos, porque tem tanta coisa boa para a gente estudar e a gente tem tão pouco tempo para fazer isso. Então tem que aproveitar melhor a vida, estudando mais, aprendendo mais. E eu diria que a dificuldade de fato é o tempo que a gente precisa dedicar. Quando a gente vai para a vida profissional, a gente termina se envolvendo com questões burocráticas, comissões, reuniões. Isso tira muito tempo da gente, é cansativo. E aí ele diz: por favor, construa a armadura da Pantera Negra. Bom, eu tenho interesse em trabalhar com coletes à prova de bala. E aí, quando vocês estiverem lá pela sua graduação, entrarem no mestrado, me procurem, que a gente pode tentar desenvolver um colete gerador de energia por impacto, certo? Não vai ser o do filme da Pantera Negra, mas vai ter ciência interessante para a gente trabalhar nele lá. Bom, eram essas as perguntas. Deixa o like ali embaixo, manda para os colegas que não se inscreveram no canal. Fala com o seu professor para que ele leve vocês a conhecer o Instituto de Materiais. É uma visita bem legal. É um instituto que normalmente as pessoas sabem que existe na universidade, mas nunca entraram lá, não conhecem. E está de portas abertas para recebê-los e para a gente falar um pouco mais sobre a tecnologia por lá. Tá bom? Um abraço para vocês, tchau e até a próxima.